Bom, vamos falar então agora de tecnologia, né, que é o mais interessante para nós. Tem várias tecnologias que a gente usa para trabalhar com esses sistemas, certo? Esses sistemas, então, como comentei para vocês, são algo que já estão sendo desenvolvidos há muito tempo. Então, a gente já tem sensores há muito tempo. Atualmente, nos carros, a gente tem uma rede interna, que é a rede que eles chamam de CAN. Essa rede, ela vai ligar os sensores aos microcontroladores que fazem todo o controle das funções do carro, certo? E essa rede CAN, ela tem uma interface, a maioria dos carros hoje tem, que é essa interface aqui que está mostrando, uma interface serial, chama OBD, que está na versão 2. Essa interface serve para quê? Para quando você chega no mecânico e você precisa fazer um diagnóstico no carro, você liga um cabo ali e ele vai comunicar diretamente com os dispositivos que estão ali, certo? Então essa interface tem essa pinagem aqui, a maioria dos carros tem. E o que é o legal? Como é algo que fica complicado você fazer uma interface, uma comunicação para cada fabricante, porque aí você teria que ter um equipamento para cada fabricante. Por exemplo, eu quero verificar como que está a injeção eletrônica do carro, o ABS do carro. Eu teria que ter um equipamento que lê cada carro. O que foi feito é que foi feita uma padronização. Então tem comandos padrão, tem formas padrão para você ler várias informações dos carros. Ou seja, hoje com uma interface OBD dessa, você pluga o seu dispositivo. Se o seu carro suporta falar qual que é a velocidade instantânea, qual que é o número de rotações, você faz um programa para ele, ele vai funcionar para qualquer outro carro, certo? E aí hoje, esse negócio é uma coisa assim tão vasta, empregado em tantos lugares, que a gente tem, por exemplo, essa interfacezinha, você encontra interface dessa custando R$100, que você liga no seu carro e ele cria um dispositivo Bluetooth. E aí você, o que pode fazer? Ele vai transmitir via Bluetooth, por exemplo, por um tablet ou um smartphone. Nesse caso aqui, é uma aplicação que existe, que é o iOBD2. Você baixa a aplicação para o seu celular Android, para o seu celular iOS, e aí você consegue pegar as informações do seu carro. Você consegue ver, por exemplo, a velocidade do motor, rotação, e aí vai depender muito do carro que você tem. Tem um colega que trabalha comigo da Universidade Federal de São João del Rei, que ele mexe com isso. Ele estava vendo, você pega, por exemplo, um Palio, o Palio vai te dar a velocidade e a rotação do motor. Você pega um carro mais moderno, vai te dar a aceleração, vai falar o estado do ABS, vai falar o estado do airbag. E é essa interface aqui que aqueles caras do vídeo utilizaram para poder hackear o carro. Okay? Então a gente hoje já tem o sistema pronto no mercado para poder pegar as informações que a gente necessita. Okay? E existem empresas que estão atuando aí. Por exemplo, eu tenho um aluno de mestrado que ele tem uma empresa que o que a empresa faz é o seguinte: coloca um modem 3G no ônibus e a partir desse modem está controlando como que está o estado do ônibus. E depois ele joga isso para um banco de dados, ele pode fazer uma mineração de dados para identificar como que está a saúde do carro. Pode identificar, por exemplo, se o cara é um bom motorista ou um mau motorista, para depois mandar ele para um curso de direção, para ele melhorar a condução dele, certo? Tudo isso aí são aplicações que a gente pode fazer em cima. Então nós já temos a forma de ler os sensores, certo? Agora o que a gente precisa? A gente precisa da comunicação. As tecnologias de comunicação também estão sendo padronizadas. Então já existem duas grandes famílias de padrões aí, que são o I3E 802.11p e o I3E Wave. Okay? O 802.11p ele está atuando na parte mais baixa da comunicação. Então ele está
atuando na parte de transmissão de dados mesmo, codificação, acesso ao meio, ok? E o Wave, ele está trabalhando mais no aspecto de arquitetura, formato das mensagens, frequências, certo? De forma que quando a gente olha hoje, o que a gente tem? A gente tem mais ou menos essa estrutura aqui, essas camadas. Então lá embaixo, que é a parte, os aspectos de comunicação, a gente tem o 802.11p, certo? Então, quando a gente está olhando em redes, é a camada física e a camada de enlace. Reparem que ele chama 802.11p. Por que isso? O que isso significa? Ele é uma modificação do 802.11. Então, ele é um Wi-Fi modificado para funcionar em carros, certo? Ele tem alterações aí de largura de banda, frequência de operação, para poder trabalhar com carros suportando velocidades mais altas de movimentação e distância maior de comunicação. Okay? Depois a gente tem todas essas camadas de cima aqui, que estão controlando a parte de serviços, certo? Então aqui, por exemplo, tem a parte extensões MAC para qualidade de serviço, garantir que a sua mensagem chegue com o atraso correto, com o jitter correto, certo? A gente tem aqui do outro lado a parte de gerenciamento. Então, como que eu vou mandar um comando para ligar, desligar a interface, saber quantos bytes foram transmitidos, fazer toda aquela parte realmente de gerenciamento de operação. Por exemplo, quando eu tenho minha frota de ônibus, eu quero saber se a minha placa está funcionando ou não, se tem um problema de comunicação ali com o meu carro, ok? Pois aqui, a gente tem essa parte que é a parte de gerenciamento de segurança e de mensagens. Então, tem toda uma definição de como que vai ser uma mensagem, qual que é o formato. Porque, lógico, né, imaginem, as mensagens para certas aplicações têm que ter um formato comum. Eu tenho que ter um formato comum falando o que é uma mensagem de emergência, por exemplo, óleo na pista, ou tem um acidente, certo? Tudo isso é definido aqui nessa parte no 1609.2, ok? E tem a parte 01 aqui, que é gerência de recursos. E aí é bem interessante, né, que se a gente for olhar, o que nós temos? Vocês estão vendo ali, cada cor é uma frequência. O que foi feito é que foi definido uma largura de banda em torno de 5.8, 5.9 GHz, que vai ser onde essas redes vão trabalhar. E aí cada frequência tem uma aplicação específica, certo? Então lá no cantão, o que a gente tem? A parte que são serviços não relacionados a situações de segurança, situações de prevenção de acidentes, certo? Então aqui, por exemplo, pode ser alguma coisa de entretenimento, ou pode ser uma aplicação para você comunicar a situação da via, ok? Aqui já é segurança crítica. Então aqui, por exemplo, eu posso ter um sistema para alertas, freiei de uma hora para outra, ou essa pista está fechada. Aqui para esse lado, eficiência de tráfego, então vou construir um Waze, ok? Tudo isso definido aqui, para quê? Para que eu tenha separado as informações e eu não tenha colisão entre os serviços, ok? E aí o padrão ainda define o formato das mensagens, etc, certo? Depois, nós temos a parte de baixo, então, olhando o 802.11p. O que vai ser o 802.11p? Uma modificação do 802.11. Qual que foi o objetivo dessa modificação? O 802.11 tem várias limitações para ser usado diretamente nos carros. A primeira é o seguinte, ele foi desenvolvido para computadores que estão movendo a baixas velocidades. A gente não espera que vai ter um computador na rede movendo a 80 km por hora. Então, a primeira modificação foi essa, suportar altas velocidades. Outra, a comunicação ela precisa ser eficiente. Em qual sentido?
Eu tenho que transmitir todos os dados no tempo de um contato entre dois carros. Então imagine, pode ter uma situação que eu tenho um carro vindo numa via, um carro vindo na outra. Cada um 80 km por hora. O tempo que eles ficam ali em uma faixa adequada de comunicação é muito curto. E aí o que foi feito nesse padrão? Aumentou a área de comunicação e, além disso, ele fez com que o tempo de comunicação ele seja bem aproveitado. Vocês já repararam quando a gente liga um celular ou liga um PC numa rede sem fio, que ele pode demorar de 3 a 4 segundos para entrar numa rede, para pegar o sinal, para poder pegar IP? Isso não é aceitável numa rede veicular, porque em 4 segundos você já passou, o outro carro já foi embora. Então, várias coisas foram feitas, entre elas aquela ideia de definir o canal. Certo? Você não tem que selecionar em qual canal está a sua rede. Você já sabe, eu quero informação de trânsito, eu vou para essa frequência. Ok? Então, tudo isso foi feito, melhoria aí da largura de banda, do tempo de conexão, para que você tenha uma comunicação que funcione de forma adequada. Ok? E aí isso já é um padrão que existe, que está no mercado, que eu vou mostrar para vocês. Ok? Bom, então o que nós temos aqui? As várias modificações, né? Primeiro que é a redução do overhead de associação. Então, além de já ter canais fixos, no 802.11 a gente tem, né, o nome da rede. O nome de rede já não existe mais no 802.11p. É um nome padrão para você não ter que escanear. Outra coisa, a rede 802.11 você tem que entrar para a rede. Para você entrar na rede, você tem que receber uma mensagem do ponto de acesso para poder conectar. Isso foi eliminado também, certo? Outra coisa, distância de comunicação. Distância de comunicação é definida muito da largura de banda do canal. O 802.11 está indo de 20 MHz a 80 MHz. Aí nessa rede, a gente tem 10 MHz, que é o padrão, mas pode trabalhar com 20 ou com 5. E aí, com essas modificações, a gente consegue ter um carro comunicando com o outro a até 1 km de distância e suportando velocidades de até 100 km por hora. Ok? Bom, mas isso também, lógico, conseguimos uma maior velocidade, mas a gente tem que perder em algum lugar. Onde que nós perdemos? Aqui, na vazão máxima. Então, a gente vai ter de 3 a 27 megabits por segundo, com 10 MHz, que é quando a gente vai dar 1 km de distância, ou a gente pode chegar a 54 megabits por segundo. Ok? Então é isso que a gente tem de tecnologia hoje. Essas tecnologias estão chegando no mercado, ainda não existem carros que eu saiba que estão utilizando carros em produção, carros que estão no mercado, mesmo no mercado europeu, americano, que tem isso. Mas as placas existem, certo? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? Isso aqui é uma placa de 802.11p, certo? Desse tamanho aqui. Essa placa já suporta o padrão 802.11p. Ela é no formato mini PCI. Então, isso aqui você consegue ligar no notebook. Lógico, tem que ser um notebook velho, porque hoje o que a gente usa é o Mini PCI Express, certo? Ela é um pouco gordinha. E aí aqui a gente tem o chip e aqui sai a antena. Nós temos placas aqui na UFMG e nós fizemos alguns experimentos. Aqui é um dos computadores que a gente utilizou. Reparem que ele é moderno pra caramba, né? Grande, que como é uma placa que só funciona mini PCI, esse computador aqui, deixa eu ver o que ele é. Ele é um Pentium 4, certo? Bonito. E aí a placa é um pouco gordinha. Nós fizemos aqui uma solução técnica, que a gente colocou uma caixa de CD, porque a placa fica para fora, não consegue fechar. Então a caixa de CD evita da placa ficar em contato direto com a superfície, certo? E aí nós temos uma antena aqui saindo. Essa antena a gente passa num cabo que vai até em cima do carro. Se vocês estão vendo ali na foto, mais ali à esquerda de vocês,
tem uma antena para fora do carro, ali a antena dessa placa. E a gente tinha um aluno com esse computador lá dentro. A gente colocou um GPS também. E aí, nós fomos ali para o lado aqui de cima da UFMG, pegamos uma avenida que tem mais ou menos 650 metros. E aí o carro ficava andando de uma ponta a outra, certo? E no vermelhinho aqui tinha uma pessoa parada com um notebook desse na mão. Qual que era a ideia? Era ver como que funciona essa comunicação. Porque essa aqui tem que verificar, porque a última verificação que eu fiz foi em junho do ano passado, existiam 2 fabricantes de placa dessa aqui comercial. Então, uma tecnologia extremamente nova, a gente queria ver se na prática fazia tudo que eles prometiam na teoria. Certo? E aí pegamos o carro, né? Fomos ver. E a gente mediu, né, várias velocidades, 20 km por hora, 40 km por hora, 60 km por hora, com aquela maravilha que é fazer um experimento na vida real, né? Então, todas as coisas que a gente descobre, por exemplo, como que você mantém o carro a 20 km por hora? Não tem um carro que vai ter um sistema eletrônico para manter a 20 por hora. Você tem que ter o aluno lá com o pé certinho, segurando, né? E ficar a 20 por hora. Depois, a gente teve um problema com essa placa começa a aquecer. Então, a gente estava transmitindo dados, de repente a placa parava de funcionar, tinha que parar tudo, deixar o carro parado, ligar o ar-condicionado para a placa esfriar e poder continuar, certo? Então, isso é pesquisa experimental que acontece. Mas aí, no final, nós tivemos esses resultados aqui. E aí, aqui o que a gente tem? A gente tem a comunicação, certo? Aqui a velocidade em megabits por segundo que a gente consegue. Olha que interessante. A velocidade, lógico, vai depender um pouco do tamanho dos dados que você está transmitindo. Se você está transmitindo dados curtos, a gente conseguiu 1 megabit por segundo. Mas é constante, perfeito. Agora, a gente começa a aumentar a velocidade, começa a aumentar o tamanho do quadro, 1460 bytes, a gente consegue até 10 megabits por segundo, mas aí a velocidade varia loucamente, certo? Então, tem hora aqui que ela está muito boa, isso aqui é a variação, certo? A gente fez 5 experimentos e aí a variação está dentro desse intervalo. E essa velocidade, lógico, vai depender da distância. Quanto mais distante, mais fraco fica o sinal e fica mais difícil de decodificar. Então, estão vendo? A velocidade começa bem, aí vai caindo. Isso aqui é o quê? É a distância do transmissor para o receptor. Então, vai chegando em 400 metros, você não tem uma comunicação muito boa. Ok? Depois, aqui a gente tem a taxa de perda, que é extremamente importante, né? Imagine, você está na estrada e aí você derrapa numa poça de óleo e manda uma mensagem para todo mundo: olha, achei uma poça de óleo. O ideal é que essa mensagem chegasse para os outros, né? Se essa mensagem é perdida no meio do caminho, ferrou, todo mundo vai derrapar também. Então é importante a gente saber a taxa de perda. E a taxa de perda ela vai ser muito em função também da distância, que é uma coisa importante. Então a gente tem que ter uma noção mais ou menos de até quantos metros que eu consigo transmitir essa mensagem de forma confiável. Esse que foi o objetivo aqui. E aí a mesma ideia, né, os carros movimentando, e aí a gente viu esses resultados. Estão vendo que aqui no Y está em escala logarítmica, né? Então aqui é 1%, aqui é 10%, aqui é 100%. Reparem que numa distância de 300 metros, 400 metros, você vai de perda de 1%, 2% a 100%. Certo? Então a gente vê que, olha lá, 1% para menos de 200 metros, 300 metros 20%, 400 metros quase 70% de perda. Ok? Então a gente vê que é uma tecnologia que tem potencial, mas que a gente tem que fazer medições para ver como que ela funciona na prática. Ok? Então hoje é isso que nós temos no departamento de
no caso, no laboratório que eu trabalho, né, que é o INET, de redes veiculares. A gente tem alguns estudos iniciais, mas essa rede tem potencial enorme, certo? A gente pode pegar, se vocês quiserem doar alguns carros para a gente poder fazer experimento, aceitamos, para a gente ficar rodando aqui no campus, fazendo experimentos. Nós temos mais placas dessa daqui, mais computadores velhos, então a gente agora está numa fase de fazer uma aplicação maior, rodando com vários carros e também interagindo a parte de comunicação com a parte de leitura de sensores, certo? Então nós temos parceria com a Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de São João del Rei, que eles trabalham com isso também. A ideia é juntar e aí fazer uma aplicação maior, por exemplo, um protótipo de uma frenagem mais rápida, certo? E além disso tem outras aplicações. Para quem vai continuar vendo as outras palestras, os outros cursos da Escola de Verão, tem um curso que é bem interessante relacionado, que é processamento de dados massivos. Então imagine o seguinte, é o Big Brother do carro. A partir do momento que eu tenho meu carro comunicando todas as informações dele, velocidade, posição, qualidade do óleo, o que for, a gente pode ter uma mega base de dados que está em um servidor cloud qualquer e eu posso começar a minerar essa informação para poder gerar serviço, certo? Então eu posso, por exemplo, melhorar o meu trânsito, eu posso identificar quem são os maus motoristas, quem são as pessoas que contribuem para que o trânsito flua bem, certo? Quem que está cometendo infração de trânsito, quem que não está, certo? Então é uma coisa muito interessante também essa interação das redes veiculares com o cloud, ok? E aí a gente pode fazer todo esse processamento. Bom, então, concluindo, é bom que eu vou deixar um tempo grande para perguntas, que eu acho que vocês devem ter várias perguntas. Bom, o que a gente vê então é que as redes veiculares vão ser extremamente importantes aí nos próximos anos, nos próximos 5 a 10 anos. Isso aí vai entrar no mercado, isso já é uma tendência, certo? E vai ser uma nova tecnologia que vai auxiliar na segurança do trânsito, na melhoria do trânsito, ok? Então, por exemplo, o NHTSA, que é o órgão que regula os veículos nos Estados Unidos, já estão fazendo um estudo para verificar se seria possível definir, por exemplo, uma data para implantar redes veiculares nos carros. Da mesma forma que eles definiram datas para implantar ABS, etc., colocar redes veiculares até tal data, 100% dos carros vão ter que ter. Isso já está sendo estudado, já é uma preocupação dos governos, certo? Como vocês viram aqui, as tecnologias de base já estão todas no mercado, então já é possível hoje você criar uma startup para fazer alguma coisa com redes veiculares. Ou é possível hoje vocês mandarem e-mail para mim, Daniel, estou querendo fazer um mestrado, um doutorado em redes veiculares, vamos fazer uma aplicação, vamos fazer um protótipo? Tem tudo aí, está no mercado, a gente consegue fazer coisas bem interessantes. E aí a gente tem várias oportunidades aí, certo? Como eu notei, tem várias oportunidades de pesquisa, não sou só eu que trabalho com isso, tem mais N professores, eu diria que pelo menos uns 5 professores que estão trabalhando com redes veiculares. Então, se vocês têm interesse nesse tema, vocês podem me procurar, vocês podem procurar outros professores aqui, que nós temos trabalho nesse assunto, ok? Perguntas? Bom, então repetindo a pergunta, né, só para poder gravar, o intuito então, qual que é? Mais a parte de segurança ou tem outras aplicações? Bom, tudo veio de segurança, né? Então, a ideia inicial realmente é evitar que você tenha batidas. Mas tem muita coisa que surge a partir disso, certo? Como qualquer outra tecnologia que a gente tem de computação, você cria ela e logo depois já tem outra pessoa que gera 1 milhão de coisas diferentes, certo? Por exemplo, essa ideia mesmo do Waze participativo, né? Que durante muito tempo a gente pensava, não,
como que eu vou fazer um experimento para poder saber como que o trânsito funciona? Eu vou ter que colocar um sistema embarcado no carro. Aí o que fizeram? O celular tem acelerômetro e tem GPS, vamos colocar no celular. Certo? Então, na verdade, é uma plataforma que vai surgir muito serviço aí. E aí toda essa parte de padronização, Wave e os governos, eles estão realmente preocupados nessa parte de segurança de trânsito. Certo? Então toda a padronização hoje está vindo para essa parte. Mas com certeza vai ter muito serviço vindo aí em cima. De repente vocês vão ter aí um carro com anúncios do Google, né, AdWords aparecendo, aí você ganha desconto em certos postos de combustível, pode ter muita coisa surgindo aí. Então, repetindo a pergunta, né, 1 quilômetro pode ser uma distância muito pequena para carro. Por que a gente está pensando então em comunicar carro com carro? Por que a gente não comunica com web? Por que não comunica com 3G, né, com 4G? Isso aí é uma coisa realmente que é extremamente estudada. E faz muito sentido, né? Porque por que eu vou gastar dinheiro colocando equipamento no meu carro para conectar em rede se meu celular já faz isso? Certo? É uma coisa que a gente de cara pensa, beleza. Só que a gente tem que pensar em cada aplicação tem as suas restrições. Se a gente pensa numa aplicação para construir um mapa do trânsito, você ter uma informação que demora 1 segundo para voltar, para ir no servidor e voltar para você, tá beleza. Mas quando você está numa avenida, o carro da frente freou, se você transmite isso para um ponto de acesso que vai lá para o cloud e que volta, isso vai te cortar uns 200 milissegundos, vai te cortar o tempo de reação. Então, para certas aplicações, a gente tem que ter mesmo comunicação carro a carro. Certo? E aí, para as outras que a gente tem um atraso maior, você pode realmente passar pelo 3G, pelo 4G. Beleza. Aí vem o problema da estrada. Como é que a gente faz na estrada, né? Se meu celular não pega na estrada, ainda vou querer que a rede do meu carro pegue na estrada. Aí já é outro esquema também. Normalmente, o que acontece? Você tem que ter um sistema que o carro, ele, além de transmitir informação, ele tem que guardar a informação. Então, imagina, estou passando aqui, aí deu um acidente. Eu transmito a informação, mas eu guardo. Porque depois eu estou andando, eu estou 5 km mais na frente, eu vejo outro carro, eu transmito para ele de novo. Porque talvez ele não vai ver outro carro até chegar lá. Certo? Então aí tem um outro aspecto, que é o aspecto quando que eu vou transmitir para outra pessoa e como que eu vou transmitir. Ok? Responde. Em relação à segurança, isso aí é um problema completamente aberto. Porque para essa rede funcionar, todo mundo tem que ter acesso, certo? E aí para todo mundo ter acesso, você tem que fechar o sistema do seu carro. Hoje, esses sistemas são totalmente abertos. Então hoje, qual que é a segurança? A segurança é que ninguém vai conseguir abrir o seu carro, desmontar o seu painel e colocar uma maquininha lá sem que você veja, certo? Mas a partir do momento que a gente coloca um rádio ali, aí o cara faz isso sem que você veja. Então isso aí vai ser um problema enorme. E aí vai ser o que aconteceu com o celular, né? Que celular agora tem vírus, vai ter que ter mais sistemas, a gente vai ter que olhar para a segurança em computação para poder colocar segurança nesses sistemas. Então, uma pergunta lá atrás, depois eu volto aqui. Sim, aqui tem exatamente isso. Atualmente eu não vi nada que falou de segurança. Então, vai ser o mesmo esquema, vai entrar que nem Bluetooth de carro hoje, a senha é sempre 00001234, né? Então, você entra lá, viu o carro conectado, coloca 0000, que você entra nele e faz o que você quiser. É o que tem hoje, mas isso também não está no mercado. Então, quando chegar no mercado, espera-se que vai ter alguma coisa. Por exemplo, você não vai poder mudar a velocidade, você vai poder saber a velocidade. Mas aí tem coisas muito importantes, né? Por exemplo, questão de privacidade. Né, que o Snowden mostrou para a gente, que você não precisa saber o que está sendo comunicado. Você sabendo com quem está sendo comunicado, você já sabe muita coisa. Né? Então aí é uma coisa complicada. O que eu posso soltar na rede de informação que não me identifique? Okay? Por exemplo, eu posso falar, o carro de placa tal está nessa velocidade? Acho que não seria adequado, né? Porque aí uma pessoa poderia ficar te acompanhando. E aí é uma dificuldade que a gente tem em toda a rede aberta, né? A gente tem isso também
em redes sociais é você saber o que o cara, quando o cara está mentindo e quando o cara não está mentindo. Então isso aí realmente é um problemão em aberto e aí tem várias questões de segurança que tem que ser estudadas. Bom, então se vocês tiverem mais perguntas, eu vou estar aqui, a gente pode conversar. Agora nós vamos ter o coffee break e voltamos daqui a meia hora, se eu não me engano. Okay?